E aí galera, vamos começar mais um módulo aqui no nosso Dominando Adobe Premiere 2.0 e hoje eu vou falar para vocês aqui sobre uma janelinha que vocês vão usar para sempre nos vídeos de vocês, que é a janela de efeitos. Essa daqui, ó, Effects, que se você não estiver vendo aí no seu Premiere, você já sabe como colocar ela no lugar, né? É só vir aqui em Window, em seguida você escolhe aqui a janelinha Effects, beleza? E você pode posicionar onde você achar melhor. E basicamente o que são esses Video Effects? Como eu disse, são coisas essenciais, você vai usar sempre nos seus vídeos. E basicamente, sempre que você ouvir falar de presets, de plugins, a gente está falando da mesma coisa, tá? Esses Video FX, ou Video Effects em inglês, efeitos de vídeo, né? E basicamente, como vocês podem ver aqui na janelinha de efeitos, a gente tem diversas pastinhas diferentes que a gente pode usar. Pastinha Presets, Lumetri Presets, Audio Effects, Transitions e tal. A gente vai focar nesse módulo aqui, para não ficar muito disperso, na pasta Video Effects e Presets, beleza? A gente vai ter uma aula só sobre os presets e essa aula aqui é para explicar para vocês essa pasta Video Effects, tá? Então, todos esses presets, plugins, efeitos, eles vão modificar algum parâmetro específico do nosso vídeo. Alguns modificam a cor, outros distorcem a imagem, outros aplicam o efeito de remoção de cores, né? Tipo chroma key. Alguns aplicam efeitos de... Enfim, N efeitos, tem um monte de coisa diferente, efeitos de tempo, efeitos de desfoque, efeito de nitidez, tem muita coisa e eu vou dar uma pincelada com vocês aqui nessa parte dos Video Effects. Aí, você que já conhece o Premiere, às vezes já até sabe que tem muitos e muitos efeitos aqui dentro do Premiere. Se a gente abrir essa pastinha aqui, ó, Video Effects, você vai ver que elas estão categorizadas aqui, ó. Tem muitas pastas e essas pastas provavelmente estão bem diferentes no meu Premiere do que está no seu Premiere, tá? Por quê? Porque eu tenho efeitos que são instalados de fora, que eles não são nativos do Premiere. Então, vai ter uma aula que eu vou falar só sobre isso, onde que você pode encontrar esses efeitos e tal, mas eu vou passar por aqui pelas pastas que estão em todos os Premieres, tá? Em todas as versões do Adobe Premiere, então não fica preocupado com isso. E como eu estava dizendo, você já deve imaginar que são muitos efeitos e não há a real necessidade de você saber para que serve cada um dos efeitos, tá? Pode ter certeza que o que eu vou passar aqui para você nesse módulo são coisas que eu uso no meu dia a dia, são coisas que eu ensinei a galera da minha produtora a usar no dia a dia, são coisas que às vezes até eu aprendi com outros profissionais para usar no dia a dia. Então, o que fugir disso pode ser que você use em algum momento da sua vida, mas não é assim, essencial que você saiba, tá? Agora, se você tiver curiosidade em saber para que serve cada um dos efeitos, ó, se você abrir aqui algumas pastas, você vai ver que tem 10 efeitos, 15 efeitos, olha essa daqui, ó, tem um monte de efeito. Então, se você quiser saber para que serve cada um dos efeitos, eu vou deixar um guia aqui embaixo dessa aula, tá? Tem um link aí que vai direto para o site oficial da Adobe, onde eles explicam para que serve cada um dos efeitos. Como eu disse, não é essencial que você saiba. Pela sua curiosidade pode ser legal, mas o que eu vou te passar nesse módulo aqui são coisas que você tem que saber e que tem que usar no dia a dia, tá? Então, fica aí a seu critério, a forma como você vai estudar, beleza? Mas vamos dar uma olhada aqui para que serve cada uma dessas categorias aqui, para a gente se familiarizar um pouquinho melhor com essa janela. Então, começando aqui com a primeira categoria de efeitos, nós temos os efeitos de ajuste. Esses efeitos de ajuste servem, como o próprio nome já diz, para você ajustar alguns parâmetros do vídeo. Por exemplo, ajustar os níveis de preto e branco do vídeo. Por exemplo, ajustar efeitos de iluminação, ajustar vários parâmetros diferentes que o seu vídeo pode precisar de ajustes, beleza? Como eu disse no começo, esses efeitos aqui são para imagem, tá? Eles vão transformar o nosso vídeo, a nossa imagem. Então, essa primeira categoria são os efeitos de ajuste, beleza? Desses efeitos aqui, os dois que eu mais uso são o Extract e o Levels, beleza? Depois a gente vê uma aplicação prática para eles aí, beleza? Mas esses dois aqui são os que eu mais preciso usar com frequência. Outra categoria que a gente tem aqui é a categoria Blur and Sharpen, que essa categoria Blur and Sharpen, ela serve para fazer controle de desfoque e de nitidez. Sabe aquele vídeo embaçado? Ou aquele vídeo que fica super nítido com as arestas dos objetos super brilhantes? Então,
todo o controle disso está aqui nessa categoria Blur and Sharpen. Então a gente tem desfoque de câmera, desfoque gaussiano, desfoque por canal, temos máscara de nitidez, enfim, bastante coisa legal aqui para controlar a nitidez dos nossos vídeos. Em seguida nós temos a categoria Canal, que serve para a gente mudar os canais de cor dos nossos vídeos. Vocês lembram, né, que a cor no vídeo tem 3 canais, o canal vermelho, o canal verde e o azul, Red, Green, Blue, RGB, beleza? Então, esses 3 canais podem ser controlados de forma individual através desses efeitos aqui que estão no catálogo Channel, beleza? O próximo catálogo é um que a gente tem um módulo inteiro só sobre ele, que é o catálogo de correção de cor. Essa categoria aqui são todos os efeitos de correção de cor que você vai precisar usar no seu Premiere. E o principal que você precisa guardar para sempre é o Lumetri Color, tá? Nós vamos ter uma aula específica sobre ele e esse cara aqui vai ser essencial para absolutamente todos os seus vídeos. Eu posso te dizer com certeza que não vai ter um vídeo que você vai deixar de usar o Lumetri Color, tá? É por isso que ele tem tamanha importância aqui dentro do curso, tem um módulo só para ele. Também temos aqui a categoria Distort, que são os efeitos de distorção, onde você pode criar distorções diferentes aqui para o seu vídeo. Então, quando eu falo de distorção, é realmente transformar a imagem e deixar ela com Imagina que a imagem é um papel e você pode dobrar esse papel, pode amassar o papel. É para isso que serve essa categoria de distorção. Tem vários efeitos legais, eu uso bastante aqui o Corner Pin, uso bastante o estabilizador Warp Stabilizer, tá? Teremos uma aula sobre isso também. Uso bastante também o Turbulent Displace, enfim. Vou trazer aí também coisas para a gente aplicar esses efeitos, beleza? Esse Transform aqui também tem uma utilidade bem legal para ele, vocês vão ver mais para frente. E essa é a categoria de distorção. Eu tenho uma categoria aqui no meu Premiere que chama Film Emulation. Ela veio a partir do plugin chamado Film Convert Pro, tá? Depois a gente vai falar nisso. Em seguida a gente tem essa categoria que é a categoria Generate, que são efeitos que vão gerar novas coisas na nossa imagem. Então, tá aqui a minha imagem, eu falando, fazendo um biquinho bem bacana aqui, né? Vamos supor que eu queira gerar coisas nessa imagem, como por exemplo, eu quero gerar uma cor sólida aqui por cima da imagem. Eu vou usar um efeito Generate. Eu quero gerar um flare de lente. Eu posso usar aqui o efeito Generate. Eu quero gerar aqui um desenho, uma letra escrita à mão. Posso usar aqui o Write On. Enfim, você tem efeitos que vão gerar coisas aqui dentro do seu vídeo, beleza? Do seu vídeo, da sua imagem, enfim. Temos aqui também controle de imagem, que a gente pode aplicar aqui balanceamento de cores, deixar a imagem em preto e branco. Esses efeitos aqui que estão em Image Control são efeitos que eu poderia dizer que eles são da correção de cor, só que simplificados, tá? Eles têm menos parâmetros para a gente configurar, então eu recomendo que você deixe de lado esses caras e foque mais no uso dos efeitos de correção de cor mesmo, beleza? Temos aqui também Immersive Video, que é mais voltado para o VR, né? Virtual Reality, a realidade virtual que o Premiere agora trabalha. Vídeos em 360, aqueles vídeos que vão para você usar nos óculos, sabe? Aqueles óculos grandões de VR, então... são basicamente os efeitos que a Adobe está criando aqui de vídeo imersivo, beleza? Também temos os efeitos de Key. Key significa, sempre que você lê Key, né, que significa chave em português, sempre que você lê Key num software de edição de vídeo, a gente está falando de remoção, tá? Key, no nosso vocabulário de editor, vai significar remoção. Então a gente tem várias coisas aqui que são Key. Então, por exemplo, Color Key, remoção de cor. Image Matte Key, remoção do matte, né, que é a parte não transparente da imagem. Ou então, Luma Key, remoção de luz, tá? Basicamente isso. Então, tenha isso na cabeça porque é uma dica que você pode aproveitar para todo e qualquer software de vídeo. Então, quando você ouve falar, por exemplo, do Chroma Key, significa que a gente está removendo uma coisa de um canal de cor. Eu vou explicar melhor quando a gente for ter uma aula só sobre Chroma Key, beleza? Mas é basicamente isso, Key, então é remoção, e aqui a gente tem os efeitos de remoção. Também tem uma outra pastinha aqui que tem o nome Native Video,
que ela veio por causa do plugin que se chama Native Video, também vou falar dele mais pra frente. Temos a pasta Noise and Grain, né? Ruído e grão. Às vezes você quer simular que uma imagem tem ruído, que uma imagem está suja, você vai usar os efeitos de Noise and Grain. Tem aqui os efeitos obsoletos, que são efeitos que eram muito utilizados nas versões antigas do Premiere e que permaneceram aqui porque os caras acharam legal manter, porque às vezes tem gente que usa, tem gente que está meio preso nas versões antigas do Premiere e acha que a CC 2019, as ferramentas da CC 2019 não ajudam, então eles preferem usar as ferramentas mais antigas. Então, sempre que você ouvir falar de ferramentas antigas que você não estiver encontrando aqui nessas outras pastas, dá uma olhadinha aqui na pasta obsolete, né, de obsoleto, para você ver se de repente esse efeito não está aqui perdido, tá? Continuando aqui, temos os efeitos de perspectiva, que servem para a gente criar efeitos de sombra, fazer uma imagem meio 3D, enfim, tem bastante coisa legal. Também temos alguns outros efeitos aqui de plugins, né, algumas pastas de plugins do Magic Bullet, do Red Giant Shooter Suit, enfim. Temos mais uma categoria aqui que é de estilização. Então, aqui a gente vai realmente transformar a nossa imagem sem distorcê-la. Lembra que a gente tem o da distorção, que pega o papel e modifica e tal? Esses de estilização aqui são diferentes efeitos mais artísticos, digamos assim, que você pode aplicar no seu vídeo para conseguir um determinado look, para compor uma determinada cena. Por exemplo, esse mosaic aqui, sabe aquela censura que fica toda quadriculadinha, tipo The Sims? É para isso que serve o mosaic, beleza? E tem várias outras ferramentas aqui bem legais de estilização, também vou trazer alguns plugins para você. Também temos ferramentas de tempo, né, como o Echo e o Posterize Time, isso aqui são controles de tempo, bem legal usar essas ferramentas para alguns efeitos específicos. Temos os efeitos de transformação, como por exemplo o Flip, que é você inverter a imagem horizontalmente ou verticalmente. Ou então o crop, que é você simplesmente recortar a imagem quadradinha, bonitinha, tá? Também temos efeitos de transição, que a gente não vai entrar nesse mérito ainda, porque vamos ter um módulo só sobre transições também. Temos um outro aqui, que é o Trap Code, que é também de plugins instalados. Todos esses Universe também são de plugins que eu instalei. Aqui a pastinha de utilidade, que a única coisa de utilidade que a gente tem aqui é um conversor Cineon, que basicamente ele serve para converter a imagem aqui em Cineon, tá? Que é um outro perfil de cor, digamos assim, que o seu vídeo pode assumir, beleza? E por fim temos essa pastinha vídeo aqui que a gente pode colocar o timecode, texto simples, nome do clipe, coisas legais aqui pra gente adicionar no nosso vídeo, beleza? Então, basicamente, são essas as categorias que a gente tem, tá? Fica tranquilo porque eu vou te mostrar os efeitos principais em vídeos exclusivos para cada um desses efeitos, tá? Eu não quis mostrar aqui porque senão essa aula ia ficar muito longa, tá? Então, foi só para dar uma pincelada aqui sobre cada uma dessas categorias, já a gente vai ver esses efeitos na prática. Não todos eles, como eu disse, só os principais, tá? Mas o que eu quero que vocês levem disso daqui, basicamente, dessa janela, né, que a gente tem aqui dos efeitos, são esses três iconezinhos aqui de cima. Accelerated Effects, ou seja, efeitos acelerados, 32 bits de cor e efeitos YUV. Principalmente eu quero que vocês entendam essa daqui, ó, de efeitos acelerados, tá? Mas vamos começar por esses dois aqui que eles têm a ver. Quando a gente fala de YUV, a gente está falando de canais de cor também. Lembra que eu falei do RGB? O YUV é um canal análogo ao RGB, ou seja, ele é tipo o RGB, tá? Entenda dessa forma. E esse YUV, ele permite a gente trabalhar com uma gama de cores um pouco maior do que o RGB comum. Então, sempre que você vê esses efeitos que tem marcado aqui, ó, o YUV, são efeitos que permitem trabalhar dessa outra forma, né? Que você consegue trabalhar a luminância, a crominância do seu vídeo, diferentemente dos canais vermelho, verde e azul, beleza? Mas se você não utiliza esse sistema, então você não vai precisar se preocupar com isso aqui dentro do Premiere. Outra categoria legal aqui, ó, são os efeitos com 32 bits de cor, que são efeitos que também têm uma quantidade maior de cores do que o RGB. Tá? As cores, elas têm uma determinada profundidade.
Quanto maior essa profundidade, que é medida em 8 bits, 10 bits, 16 bits, 32 bits, quanto maior essa profundidade, maior o número de cores representadas na nossa tela. Então esses efeitos 32 bits aqui realmente significam que eles têm mais cores que podem ser geradas a partir deles, tá? Raramente você vai trabalhar com projetos 32 bits aqui dentro do Premiere, a não ser que ele venha do After Effects, aí talvez você trabalhe, mas então não precisa se preocupar com isso daqui também. Agora, o ponto que você precisa sim se preocupar é com relação a esse ícone aqui, ó, dos efeitos acelerados. Lembra que a gente falou bastante sobre o uso da placa de vídeo aqui no Adobe Premiere? Então, esses efeitos que tem esse ícone aqui, ó, ele está mostrando só efeitos que tem o ícone ativado, né? Esse efeitinho aqui que é acelerado. Então, esses efeitos que tem esse ícone de aceleração, eles podem ser renderizados utilizando a sua placa de vídeo. Se você de repente usa um efeito que não tem essa marcação acelerada, então a sua placa de vídeo não vai ser utilizada para renderizar esse efeito, beleza? Simples assim. Aí você pode falar, mas Matheus, será que se eu colocar um efeito que não é renderizado pela GPU num vídeo, depois na hora que eu for renderizar pela GPU, ele não vai usar a minha placa de vídeo para renderizar? Ele vai usar a sua placa de vídeo para renderizar, sim, mas não as porções que tem esse efeito que não for acelerado por GPU, beleza? Isso aí vira uma coisa exclusiva do processador, tá? Então não significa que você não pode usar efeitos que não sejam acelerados, mas significa que você tem que ter em mente que usar efeitos não acelerados pode aumentar o seu tempo de render, o tempo de exportação, tá? É basicamente isso, beleza? Eu sempre uso efeitos que não são acelerados também, então às vezes no mesmo vídeo tem efeitos que são acelerados, efeitos que não são acelerados por GPU, e isso não causa nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de problema, é só questão do tempo de render mesmo, beleza? Então tenha isso em mente, que aí, a partir daí você vai conseguir trabalhar bem com esses efeitos e entender direitinho como que funciona aí a parte de aceleração de GPU, beleza? Aceleração de vídeo com a GPU, né? Beleza, mas eu falei aqui sobre como que funciona, as categorias e tal, mas vamos dar uma olhadinha na prática como utilizar esses efeitos. Vamos, por exemplo, aplicar um efeito aqui que está em Video Effects no nosso vídeo. Eu vou aplicar um efeito de distorção para que vocês vejam com bastante clareza o que acontece no vídeo, tá? Então, vamos supor que eu queira aplicar um efeito nesse primeiro clipe aqui, né, nesse primeiro evento. Eu posso simplesmente escolher o efeito aqui na aba Effects, clicar e arrastar para o meu vídeo, e aí você vai ver ó, que o íconezinho dele ficou verde, e eu fiquei aqui desnecessariamente bugado. Tranquilo, tranquilo. Para a gente ajustar os parâmetros desse efeito, a gente pode vir aqui em Effect Controls. E aqui embaixo, ó, nós teremos o efeito Turbulent Displays e todos os parâmetros que são ajustáveis aqui dentro do nosso efeito. Então, por exemplo, eu quero ajustar aqui o tamanho, né, aqui nesse Turbulent Displays. Ou eu quero diminuir o tamanho, eu quero aumentar o tamanho. Posso digitar um valor aqui, ó, tranquilo. Posso aumentar aqui com o mouse para cima e para baixo. Posso colocar selecionado aqui e usar as minhas setinhas para cima e para baixo também. São várias as formas que você tem de alterar esses efeitos. E é claro, cada um dos efeitos tem seus parâmetros. Por exemplo, o efeito Turbulent Displays tem esses parâmetros aqui de amount, de size e tal, que se eu quiser voltar eles para o padrão, eu posso clicar aqui nesse botão, ó, e ele volta para o valor padrão. Olha que legal, Reset Parameter. Se eu de repente mudei todos os parâmetros aqui do efeito e tal, complexidade, evolução, mudei aqui as configurações e eu quero voltar ao que era antes do efeito, ao básico, ao simples. Clica aqui, ó, e ele volta todos os efeitos ao zero. Olha lá, voltou ao que era antes, beleza? E como eu ia dizendo, os parâmetros são diferentes para cada um dos efeitos, mesmo que eles estejam na mesma categoria. Então eu tenho aqui o Turbulent Displays, que tem esses parâmetros. E eu posso vir aqui e adicionar um outro efeito junto com ele. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar um efeito que também está em Distort, colocar aqui, sei lá, o Wave Warp. Coloco ele aqui, vem aqui no Effect Controls, e olha só, o Wave Warp tem parâmetros diferentes, ó. O Wave Warp não tem, por exemplo, tamanho, amount, ele tem aqui, ó, Wave Height, Wave Width, direção, velocidade, phasing, enfim.
Os parâmetros são diferentes. E sim, esses efeitos podem ser colocados, efeitos de diferentes categorias, eles podem até mesmo serem reposicionados aqui, depois eu vou explicar o porquê, tá? De você poder mudar a ordem deles. Você pode apagar esses efeitos, você pode vir aqui e adicionar, vamos supor aqui, ó, fiz ali o Turbulent Displays e vou colocar aqui também um tint, arrasta ele para cá, ó, e aí coloquei aqui o tint e eu tenho o Turbulent Displays e o tint aqui. Enfim, você pode adicionar quantos efeitos você quiser, beleza? Quantos efeitos seu computador aguentar, melhor dizendo, né? E aí, alguns efeitos, eles vão ter um parâmetro que é bem importante que vocês saibam, 2 parâmetros na realidade. Deixa eu até voltar esse tint aqui. Só que aí tem alguns parâmetros que vão aparecer em vários efeitos, sejam eles do Premiere ou efeitos instalados de fora. E um desses parâmetros, por exemplo, tá aqui, ó, num plugin que eu encontrei que tem, é esse ramp. Ó, o ramp ele é um gerador aqui de degradê aqui na nossa cena. Então, basicamente, eu tenho esse parâmetro aqui, ó, que é o Blend with Original. Esse parâmetro vai aparecer em vários efeitos. E o Blend with Original nada mais é do que você misturar o efeito com o vídeo original. Ou seja, quanto você quer que seja efeito e quanto você quer que seja vídeo puro, sem mudanças. Vamos supor que eu quero que só seja efeito. Então, 0%, só o efeito aparecendo. Se eu colocar 100%, eu quero só o original e nada do efeito aparecendo. Se eu colocar 50%, eu quero metade do efeito, metade do vídeo original. E eu posso ir modificando conforme eu achar necessário. Tem efeitos que vão ser mais útil essa função aqui do Blend with Original, mas aqui é uma das coisas que a gente tem. Então, por exemplo, olha só que legal que dá para fazer, ó, quando você vira aqui esse degradê. Tem muitos efeitos que tem esses parâmetros que você pode mudar no próprio preview mesmo. E aí, olha lá, você consegue ter outros resultados aqui com a sua cena. Massa, né? Então é só ficar atento aí aos parâmetros que o seu efeito tem. Alguns vão ter essa possibilidade, principalmente esses que tem 2 parâmetros aqui, ó, 2 valores. Normalmente ele tem esse pontinho aqui no preview que você pode reposicionar, beleza? Então é só ficar de olho e buscar entender o efeito que você está usando, tá? E aí, pra gente fechar essa aula de abertura sobre os efeitos aqui, tem um recurso bem legal, que os efeitos eles podem ser copiados e colados de um vídeo para o outro. Olha que massa. Então vamos supor que eu tenho aqui os Video Effects, eu adicionei aqui um tint que deixou a minha imagem em preto e branco, e aí eu posso copiar e colar esse efeito aqui, ó. É só eu vir aqui em Effect Controls, selecionar o tint, pressionar aqui um Ctrl C, depois eu escolho aqui o take que vai ter o tint novamente, pressiono Ctrl V e ele está aqui. Eu posso fazer isso com múltiplos efeitos. Se eu tiver aqui, por exemplo, tenho aqui o tint, também tenho aqui o Brightness and Contrast. São 2 efeitos, mas pode ser mais, tá? Então, olha lá, ó, fiz aqui o ajuste de contraste. E aí vamos supor que eu queira copiar isso aqui para o próximo. Eu posso também clicar com o botão direito, vir aqui, ó, em Copy, depois vem aqui na frente, botão direito, Paste Attributes, e você escolhe os atributos que você quer copiar. Então, por exemplo, eu quero nada de áudio, nada de opacidade, motion, quero só copiar os efeitos. Então eu venho aqui, ó, selecionados os efeitos, o tint, o Brightness and Contrast, eu dou um OK e aí ele está colado. E eu posso fazer isso com múltiplos vídeos também, ó, selecionei mais de um aqui. Paste Attributes, tá lá o Tint, Brightness and Contrast, coladinho. E aí fechamos a nossa cena. Massa, né? Então é basicamente isso que você precisa saber sobre os efeitos neste momento, tá? Como eu falei para você, eu vou preparar uma parte específica aqui dentro do curso onde eu vou te mostrar as funcionalidades dos principais plugins que eu utilizo aqui no meu Adobe Premiere, beleza? Antes disso, tem mais coisas legais que você precisa saber sobre os efeitos antes da gente partir para o uso deles. Então, te espero aí na próxima aula.